Oh, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Queridos irmãos, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 até o versículo número 30. Diz assim: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu-o e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormecerão. Amém? Aleluia. Meus irmãos, o texto que eu acabei de ler é um texto de uma revelação de Paulo. Não que ele talvez não tivesse conhecimento de fato do que seria a ceia, mas parece que o Senhor, ele faz um elo entre Paulo e a nova igreja, a igreja gentílica que estava nascendo. Porque na verdade Paulo tinha dupla cidadania, então ele entendia tanto a cultura judaica da qual ele foi criado, quanto a cultura grega a qual ele herdou de sua mãe. E nós vamos vendo, ou seja, Paulo nasceu em uma região que, quando ele nasceu, pertencia aos judeus. Depois ela foi desmembrada e ele passou a ganhar uma outra cidadania que ele não tinha quando nasceu. Então ele acabou ficando com a dupla cidadania de grego e de judeu. E por isso ele entendia essas duas culturas, e Deus o escolhe para ser o pregador entre os gentios. O homem que fez com que a igreja não fosse uma sinagoga, fez com que hoje nós não estivéssemos aqui debaixo de todos os rituais judaicos que existem para alguém que vai prestar culto a Deus. Então, Paulo é muito importante para nós. E falar sobre a ceia, irmãos, a gente quase não prega sobre a ceia, mas como sempre tem gente nova no templo, né, acaba surgindo a necessidade de se falar um pouco sobre a ceia do Senhor, que os crentes mais antigos, eles acabam estando acostumados com o tema, mas nem sempre o tema é desenvolvido da forma como a gente ouviu. Eu me lembro de cultos de ceia, de uma pressão tremenda. Quem vai botar a mão ali? Quem vai tocar nesse pão? Eu me lembro de cultos de uma pressão tão grande que parece que as pessoas dão vontade de sair correndo do templo. E ele medita em um monte de coisas. Esse ato, irmãos, que hoje nós vamos participar, ele não pode ser visto simplesmente do cristianismo para cá. Ele precisa ser visto já lá no seu primórdio, quando em Êxodo foi instituída a Páscoa. Foi instituída esta ceia celebrada pelos judeus, e que Jesus, como judeu, celebrou com seus discípulos a véspera da sua morte. A véspera da morte dele, ele celebra a Páscoa com os seus discípulos. Só que aquele dia Jesus estava marcando aquela Páscoa para este povo, para estas pessoas, como a última Páscoa daquele perfil. Era a última Páscoa
celebrando o antigo pacto. Era a última Páscoa, lembrando do êxodo do Antigo Testamento. Agora ele estava promovendo um novo êxodo, uma nova libertação, uma libertação do mundo espiritual. Tanto que, quando ele se apresenta, ele não se apresenta com armas, com o poder de um exército, mas ele próprio, Paulo revela isso, dizendo: as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Paulo diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para poder estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, se nós olharmos lá em Êxodo, no capítulo 12, versículo 1, a Bíblia diz: então o Senhor disse a Moisés e Arão, Arão no Egito: de agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Olha a importância da Páscoa para os judeus. Ele estava dizendo assim: a vida de vocês começa agora, a história de vocês começa agora. Então não importa que mês é esse, só que esse vai ser para vocês o primeiro mês, porque hoje a vida de vocês começa a ter sentido. Hoje eu começo a agir e fazer cumprir as minhas promessas na vida de vocês. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. Era um cordeiro para cada família. A Bíblia não diz que um cordeiro era pouco para uma família, mas sempre diz assim: se a família for pequena para o cordeiro. Eu quero dizer a você que o cordeiro sempre será suficiente para a sua casa. Pode ser que a sua casa seja pequena para um cordeiro e você tenha que compartilhar com outro, porque às vezes sobra cordeiro na sua casa. Então não enfia no congelador e deixa congelando lá. Se está sobrando cordeiro na sua casa, reparta com outra família. Vá lá e leve esse cordeiro para a casa do vizinho, para a casa de um amigo, compartilhe com ele, porque vai trazendo desde o Antigo Testamento alguma luz para nós compreendermos a ceia, para nós compreendermos o propósito do Senhor em instituir a ceia e passar a Paulo algo que havia sido já conhecido demais pelos judeus, porque era passado de pai para filho. É igual se você conversar com um assembleano de berço e ele perguntar como é que era a Assembleia de Deus, ele vai dizer algumas coisas. Tem alguns mais antigos aqui que vai dizer: ih, rapaz, eu sou do tempo que ouvi rádio era pecado. Aí o pessoal mais novo diz assim: o pessoal mais novo vai ficar assustado de ouvir algumas coisas que dizem respeito à história da igreja, porque tudo está ligado a um contexto, a uma época, a um tempo, irmãos. Ninguém vai julgar essas pessoas como mesquinhos, miseráveis, e pastores não sei o que, isso e aquilo. Não, cada um vive dentro do seu tempo, vive dentro da sua realidade. E essa realidade que eles viveram fez eles serem zelosos e cuidadosos acerca de algumas coisas que eles achavam que ia prejudicar as pessoas. Então, quando nós olhamos para a Bíblia e vemos aqui a família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhar com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. Ou seja, não tenta empurrar cordeiro demais para quem tem a barriga pequena. Tem pessoa que ele às vezes é enfadonho no que faz. Ele quer empurrar tudo de uma vez só. Corta só um pedaço que dá para comer. Tem pessoa que não tem paciência, não consegue esperar. Parta o cordeiro, cada um segundo a sua capacidade, cada um conforme o que ele pode comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Guardem bem, o animal escolhido até a tarde do 14º dia do mês. Era para escolher no primeiro dia. Esse cordeiro devia ser cevado.
que é esse cordeiro cevado? Separado do rebanho, colocado à parte, para que ele se alimente de um alimento diferente, porque ele seria morto no 11º dia. Irmãos, às vezes o difícil não é levar o cordeiro para casa, o difícil é guardar 10 dias. Às vezes o difícil não é levar o cordeiro, é conservar o cordeiro em casa. Tem pessoas que até começaram bem, mas daqui a pouco não conseguiram conservar o cordeiro e perderam. Ficaram só com a religião do cordeiro e perderam o cordeiro da religião. É por isso que o Isaac perguntou para o pai: pai, a lenha está aqui o cutelo, está aqui o fogo, mas pai, culto sem cordeiro não dá certo. E ele disse: meu filho, o cordeiro para o culto sempre vai ser Deus que vai dar. O cordeiro para o culto, irmão, sempre é Deus que dá. Nós temos que, não tem culto sem cordeiro. Pelo menos a pergunta tem que ser feita: onde é que está o cordeiro? Onde é que está o cordeiro do nosso culto, na nossa reunião, na nossa família, nosso encontro familiar, na hora da mesa? Onde está o cordeiro? Às vezes o cordeiro não consegue ser conservado e a gente acaba perdendo o mais importante e ficamos só com as informações da religião. Isso não pode acontecer, nós não podemos perder a essência. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida tomarão um pouco de sangue, o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas, onde comerem o animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Isso era uma recordação, uma lembrança do tempo amargo do Egito. Não comerão a carne crua, nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas, as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobrar para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Se nós formos analisar cada partezinha dessa, cada parte dessa dá uma aplicação. Se nós falarmos sobre o sangue aplicado, irmão, sangue dentro da bacia não tem valor. O sangue só tem valor se aplicado. Havia o hisopo, do qual era um arbusto que pegava o sangue dentro da bacia e aplicava nas janelas, nas vergas da janela e da porta. Tem muitas pessoas. E o que significa esse arbusto? Esse arbusto é a fé. É a nossa fé que aplica o poder do sangue sobre a nossa vida. Não adianta eu saber que o sangue existe se eu não crer no poder que ele tem. Não adianta, irmãos, eu ter consciência e informação a respeito do sangue, mas eu não usufruo do poder que há no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a arma da redenção daqueles que creem no nome de Jesus. Quantos foram redimidos pelo seu sangue, amém? Não é bonita a linguagem, não é, irmãos? A linguagem cristã não é bonita. Não tentem às vezes tornar romântica algo que não é. Na sua salvação, irmãos, tem sangue. Na sua salvação tem sofrimento. Na sua salvação tem pregos cravados nas mãos e nos pés. Na sua salvação tem coroa de espinhos na cabeça. Eu quero dizer a você, tudo isso foi para que este sangue fosse vertido e para que viesse sobre a nossa vida nos remir. E por essa razão, mesmo que não seja bonito o ato, o resultado é maravilhoso demais. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos, diz ainda: nessa mesma noite assarão a carne e a comerão acompanhado de folhas verdes amargas e pão sem fermento. Isso era todo o ritual da Páscoa. Não comerão a carne crua e nem cozida, né? Não dá para fazer sushi de cordeiro, irmão. Cordeiro aqui é no fogo, meu filho. Não tem como pegar só o cordeiro e deixar o fogo. Tem que pegar o fogo e ele junto. Ele vem acompanhado. Não dá para fazer sopa de cordeiro também. Pastor, não, cordeiro não faz mal. Coma dele. E mais, todo incluído, a cabeça, perna, vísceras, deverá ser assado no fogo. Tudo que era do cordeiro era bom. Tudo que estava dentro do cordeiro era bom. Eu não posso ficar só com as fatiazinhas do pernil. Tem cristão que só quer a fatiazinha do pernil. Eu preciso mergulhar para dentro do cordeiro. Comer tripa, irmão. Eu preciso entrar na intimidade do cordeiro.
A cabeça era para assar, sim. Lá que está o segredo. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Eu tenho que desejar o que está na cabeça do Cordeiro. Eu tenho que desejar sentir o que está nele, viver o que está nele. Que haja em vós os mesmos sentimentos que houveram em Cristo Jesus. Isso é ir de cabeça, é ir direto. Não pode rejeitar nada do Cordeiro. Pastor, depois que eu fiquei crente, a minha vida está em prova. É a parte do Cordeiro que deu para você. Coma, meu filho, e para de reclamar. Pastor, depois que eu fiquei crente, eu estou enfrentando dificuldade tremenda. É porque caiu para você uma tripinha. Não tem problema, coma essa tripa e glorifica o nome dele. Você vai se tornar muito mais firme. E o projeto de Deus para você é maior do que você possa pensar. Toda a história do Cordeiro, irmãos, ela era muito conhecida por Israel. Todo judeu sabia sobre a Páscoa. Essa história era contada de pai para filho. Era o dia mais importante para o judeu, marcava a sua libertação da escravidão. Judeu não celebrar a Páscoa, a Bíblia Sagrada diz que na semana da Páscoa, todo o fermento era retirado de casa. Se fosse achado fermento na casa, aquele cabra judeu era totalmente banido do meio do povo de Israel. Porque esse era o acontecimento mais significativo para a nação de Israel. Então, eles levavam isso muito a sério. Caçavam fermento e tudo que era canto, jogavam tudo fora, porque naquele dia eles iam comer o bolinho que eu asso. Já viu aquele bolinho que o homem faz? Não todo, né? Tem homem que é bom para fazer bolo. Mas no meu caso, se eu fizer, fica assim bem murchinho. Mas fica bom, irmão. Fica bom. Mas era aquele pãozinho sem fermento, feinho. Mas aquilo era um ato de obediência ao Senhor. Tem gente, irmãos, que quer explicação para tudo. Para Deus convencer ele a obedecer determinadas coisas. Parece que toda vida tem que ter um profeta, tem que ter alguma coisa, alguma explicação. Como é bom quando a gente aceita as coisas de Deus e vive dentro dessas determinações de Deus. Deixa eu falar aqui uma palavrinha, fugindo do meu assunto. Quantos crê que pastor é como um pai espiritual? Quantos crê? Você crê nisso? Amém? De verdade? Lá na sua casa, quando o pai pede alguma coisa para você, assim, olha, eu não gostaria que você fizesse isso. Como é que você encara? Legal? Ruim? Quando o pai pede com todo jeitinho, assim. Quando não está com a cinta na mão, nem com vara, nem nada, só pede. Vou fazer um pedido para os jovens, principalmente. Pastor Cláudio, fazer um pedido. Eu não vou entrar aqui em questões teológicas. Não vou entrar em questões teológicas, nem em discussões acerca disso ou daquilo, não. Eu vou falar como pai. Eu não gosto que jovens, depois que estão aqui na igreja, façam tatuagem. Amém? Porque essa aqui é a Assembleia de Deus, irmãos. E eu não vou entrar em discussões teológicas, por favor. Agora, tem igreja para todo gosto que a pessoa desejar. Eu não quero que ninguém saia da Assembleia de Deus. Agora, a gente não pode esquecer que tem um princípio dessa igreja, que é a Assembleia de Deus. Amém? Então, eu não gostaria de saber que um jovem que congrega comigo está querendo fazer ou está fazendo. Então, se você considera o pastor Cláudio como um pai espiritual, não desagrada o seu pai. Diga, eu vou fazer porque o pastor da minha igreja, que eu amo ele, principalmente o jovem que diz que gosta de mim, só se for fingimento, né? Deixa eu continuar aqui. Vamos lá. Queridos, era o dia de recordar de onde Deus tirou. Êxodo 12:14. Este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Isso tudo relacionado à Páscoa judaica. O cordeiro
não iria apenas proteger, mas o cordeiro iria prover. Lembrem bem, que primeiro matava o cordeiro, pegava o sangue, passava na porta e na janela, depois comia. Então, a primeira coisa que o cordeiro vai fazer na sua vida é marcar você, marcar a sua casa como um lugar onde o mal passará por cima, porque Páscoa, pisar, é passar além da marca. Era isso que significava. Então Deus primeiro marca a sua vida como escolhido, como servo, como filho. Ele marca a sua vida. A Bíblia diz que fomos marcados pelo Senhor. Diz aquele louvor, né? Que nós somos marcados por Ele. Quem poderá, não é? Quem poderá desfazer a marca que é em mim, a marca da promessa que Ele me fez? Mas na mesma hora que o cordeiro ele é a sua proteção, ele é também o provedor. Ele é o que te sustenta, ele é o que te mantém, ele é o que te segura de pé. Esse mesmo cordeiro que morreu para marcar as casas, é o cordeiro que morreu para sustentar aquela família ali. Então, meu irmão, se alimente dele em nome de Jesus, se satisfaça dele em nome de Jesus, queridos. E é interessante que o cordeiro podia sobrar. O que sobrar queima de um dia para o outro, mas não diz em nenhum momento assim: se alguém ficar com fome, vai buscar na casa do outro, porque onde o cordeiro chega, ele chega para saciar, meu irmão. Aleluia. Jesus entrou na minha vida para me saciar. Eu fui saciado pela presença dele. E é interessante, tudo que vinha do cordeiro deveria ser aproveitado. Isso fala da plenitude. Todo judeu sabia sobre essa história. Diz a Bíblia: em seguida tomarão um pouco de sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas, onde comerem o animal, não comerão a carne crua, e assim por diante. Jesus declara o início de um novo tempo. Enquanto foi celebrada a Páscoa em Israel, sempre o cordeiro, era um animal. Agora, Jesus simplesmente muda as frases da cerimônia, e isto mudaria para sempre o sentido da Páscoa. Quando Jesus muda isto, Jesus declara que estava agora: eu vou assumir o meu lugar. Eu vou assumir o meu lugar nesta celebração, porque esse cordeiro que está ali é só símbolo, é só sombra do que haveria de vir. O cordeiro verdadeiro está sentado com vocês agora aqui. Esse cordeiro celebrado, esse animal que vocês matavam, esse animal ficava 10 dias, 11 dias, esse animal puro, sem mancha, sem mácula, ele era uma visão do passado sobre quem eu seria no presente. Queridos, aquele cordeiro sendo morto, Jesus disse: agora eu vou assumir o meu lugar. Mateus 26, a Bíblia diz: enquanto comiam, tomou Jesus o pão, abençoando, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Jesus estava dizendo: não vai mais morrer cordeiro na festa da Páscoa. Vocês não vão precisar mais matar cordeiro na festa da Páscoa, porque amanhã eu vou ser o cordeiro imolado ali no Calvário. Amanhã vocês vão ver o meu sangue vertendo uma vez por todas. Amanhã eu vou entrar no Santo dos Santos por todos vocês. Amanhã eu vou ser cordeiro, vou ressuscitar ao terceiro dia, vou ser sumo sacerdote de vocês, e vocês nunca mais precisarão matar um cordeiro, porque eu vou morrer uma vez por todas, por cada um de vocês. Mais de 2000 anos se passaram, mas esse sangue continua tendo poder para purificar qualquer homem que esteja em qualquer circunstância, e eu glorifico a Ele, porque eu fui lavado por esse sangue precioso, e você que está aqui também. Quantos têm alegria por esta salvação e pode adorá-lo? Glorifique o nome dEle nessa noite, em nome de Jesus. Jesus mostra quem era o verdadeiro cordeiro pascual. Mateus 26, seguida, tomou o cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue
o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Deixa eu fazer uma pergunta aos irmãos: ele já tinha morrido aqui? Não. Então por que ele diz que esse sangue foi derramado? Porque na verdade ele era uma promessa de Deus. Diz a Bíblia que o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. Então ele só veio para tornar público um ato que ele já havia praticado lá antes da fundação do mundo. Queridos, o projeto de salvação não foi de última hora. O projeto de salvação foi mais antigo do que os homens possam imaginar. Algumas regras que foram impostas, queridos, no dia da instituição da Páscoa, que se conserva para a instituição da ceia. Ele disse: comam o cordeiro preparados para partir, sandália no pé, cingido a cintura, cajado na mão, porque vocês vão se despedir do Egito para sempre. Escutem bem o que eu vou dizer. Botar o cinto, amarrar na cintura, pegar o cajado na mão, sandália no pé, ficar comendo aquele cordeiro, para quem ficou preso 400 anos, era um ato de fé. Ninguém que está preso 400 anos acredita que vai sair dali naquela noite. No outro dia, vocês serão um povo livre. No outro dia, vocês nunca mais serão escravos do Egito. O Egito que vocês estão vendo hoje, vocês nunca mais vão ver. Isso tudo é promessa, irmão. Isso tudo é promessa. Então ele estava dizendo: vocês não podem participar da ceia de qualquer forma, sem ter cingido a cintura, com cintos que te preparam para partir naquele momento. Porque em qualquer momento em que nós participarmos da ceia, nós abandonaremos esta terra e nós seremos chamados para a vida eterna, porque esta promessa que embala a igreja durante mais de 2000 anos, é a promessa que faz pregadores pregarem todos os dias, que faz você se santificar todos os dias, é uma promessa que está à disposição daqueles que creem e temem o nome do Senhor. Queridos, esta questão de participar da ceia, participar da Páscoa preparado, eles estavam dizendo: nós cremos, Moisés, no que tu disse. Nós cremos que depois desta Páscoa, depois desse sangue na porta, depois desse cordeiro morto, nós vamos dar adeus ao Egito. Então creia, irmãos, que qualquer hora, se eu não for na sua frente, se nós não formos na frente um do outro, nós seremos arrebatados desta terra, segundo a ordem e o mandado do Senhor e da sua palavra. Quantos ainda creem no arrebatamento da igreja? Amém? Eu creio em nome de Jesus. Comam com pressa. Será que temos que pensar nisto? Olhem bem. Mas será, pastor, que o fermento que foi pedido para tirar lá, isso está no Novo Testamento, 1 Coríntios 5 e 6. Não é nada bom se orgulharem disso. Não percebem que esse pecado é como um pouco de fermento que leveda toda a massa? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento. O que de fato são, vocês são massa sem fermento. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com o velho pão fermentado com a maldade e perversidade, mas com o novo pão da sinceridade, da verdade, sem nenhum fermento. Ei, todo dia, procure o fermento velho da sua casa, e lança fora esse fermento velho, e comece a viver uma vida sem fermento, sem a fermentação do pecado. Do que Paulo estava falando? De um jovem daquela igreja que estava envolvido com um pecado feio. Um pecado feio, se você ler ali você vai ver. E a igreja de Coríntios, ela não levava isso como um problema, levava isso de boa. Irmãos, nós não podemos encarar o pecado como algo de boa, tranquilo. Esse homem, esse moço, se deitava lá com uma mulher, madrasta. Pecado grave, feio. Só que a igreja de Coríntios não encarava dessa forma.
Então Paulo chama a atenção deles, diz: isso é fermento velho, não pode estar no meio de vocês. Vocês são uma massa nova, vocês são uma massa sem fermento. Por isso retirem do vosso meio estas coisas, porque o Cordeiro Pascual já foi morto, e vocês precisam estar prontos para partir a qualquer momento, porque a Páscoa nossa é a Páscoa de despedida dessa terra. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Queridos, vamos aqui mais um pouquinho, vamos aprender sobre o valor desta ceia para nós, para os gentios. Não tem como entender sem primeiro contextualizar. A ceia não é minha, mas a ceia é do Senhor. Amém? A ceia do Senhor. O que acontecia nesta ceia que Paulo dá uma chamada tão forte neste povo? É interessante que a ceia, de vez em quando a gente devia fazer uma ceia assim, vai ter que ter uma mesa meio grande, mas tudo bem. Mas às vezes era bom fazer uma ceia assim, onde cada um traz um bolo, traz um pão, traz lá alguma coisa boa para comer. Tem irmãos aqui que sabem preparar coisa boa e botar ali do lado, e primeiro passar por lá, comer ali do lado, e depois a gente vir para cá. Era assim que eles faziam. Só que na hora da ceia, como em toda a igreja tinha as pessoas mais ricas, as pessoas mais pobres, mais abastados, e os menos. Aí cada um trazia o seu pratinho e jogava lá na mesa para todo mundo comer junto. Mas daí, antes de terminar o culto, os que tinham trazido a comida melhor e já tinham dado uma passada por lá para ver que o outro trouxe só uma farofa, disse assim: o quê? Eu não vou comer essa farofa de jeito nenhum, rapaz. Eu vou comer o que eu trouxe. E o cara saía na frente, chegava lá, comia o prato que ele trouxe. E quando chegava o irmão mais simples, que olhava: meu Deus, só tem minha farofa. Hoje que eu pensei que eu ia comer uma coisinha melhor, que eu vi o irmão que é melhorzinho, que trouxe uma comida melhor, ele veio na frente e comeu a comida dele que era melhor, e deixou só a minha farofa para me comer. E sabe o que acontecia? Os irmãos iam para casa estragados, diminuídos, divididos, se sentindo desvalorizados. Aí Paulo disse assim: vocês valorizam tanto o pão? Se santificam para comer o pão? Jejuam para comer o pão? Mas vocês não honram o corpo de Cristo. Isso é símbolo, isso é real. Amém? Isso aqui é só símbolo, irmão. Não tem sangue aqui, não tem carne aqui. Agora, Paulo diz que Cristo é o cabeça da igreja. Se Cristo é o cabeça da igreja, logo o corpo dele somos nós. Se eu desfaço de você, se eu diminuo você, se eu minto para você, se eu tento destruir quem você é, se eu tento destruir sua moral, seu nome, se eu tento tirar alguma coisa que é sua, usurpar o que é seu, contra quem eu estou pecando? Por muito tempo nós ficamos pensando: será que eu errei esse mês, e daí não posso participar da ceia porque fiz alguma coisinha errada? Irmãos, a Bíblia não está falando disso. Essa dignidade, quem que é digno, humanamente falando, de participar da ceia do Senhor? Ninguém é digno. Se você disser que você é digno porque veio participar da ceia, porque jejuou uma semana, porque orou uma semana, então quer dizer que você realmente conquistou isso por seu feito, por suas ações. Não, irmão. Se nós participarmos da ceia achando que nós nos tornamos dignos, nós estamos desfazendo da própria Bíblia, porque a Bíblia Sagrada diz: aquele que diz que não peca, já cometeu pecado, porque se tornou mentiroso. Então o que a Bíblia está querendo dizer para todos nós? Qual corpo eu preciso honrar? Os crentes de Coríntios não estavam sabendo que ao redor daquela mesa, onde eles comiam na frente, diminuindo o irmão, desfazendo do irmão, estava ali o verdadeiro corpo. Não estava sobre a mesa, estava ao redor da mesa.
O verdadeiro corpo não está na mesa, está ao redor desta mesa aqui, irmãos. Aleluia. Sabe quando eu sou digno de participar do que está ali? Quando eu honro esse corpo que está ali, meu irmão. Se eu honrar esse corpo que está ali, eu posso participar do corpo que está sobre a mesa. Agora, se eu não considero o meu irmão, se eu desrespeito o meu irmão, se eu não consigo ter comunhão com ele, eu não tenho condições de participar desse corpo ali. Quantos estão entendendo que o Espírito Santo está ministrando para nós? Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, olhe bem: pois se comem do pão ou bebem do cálice, sem honrar o corpo de Cristo, diz a Bíblia, ali em 1 Coríntios 11, 29. Se comem do pão ou bebem do cálice, está falando de coisas diferentes. Está falando do pão e do sangue, do pão e do vinho. Está falando sobre honrar o corpo. O corpo aqui é uma coisa, o pão e o vinho é outra coisa. Então, meus irmãos, nós temos que aprender que às vezes a gente se cuida tanto para participar do pão, mas não se cuida para tratar do corpo. Às vezes nós não nos cuidamos para tratar um com os outros, não nos cuidamos para manter a comunhão um com o outro. Esses cultos de ceia de Corintos eram verdadeiros cultos de divisão, onde não havia harmonia, não havia paz, onde as pessoas se sentiam diminuídos, um diminuído pelo outro, julgamentos em cima de julgamentos. E Paulo está dizendo, simplesmente, vocês precisam aprender a quem vocês precisam honrar. O corpo de Cristo era desonrado em cada ceia, pois uns iam no culto e voltavam humilhados, envergonhados, porque se sentiam inferiores no momento de comer e beber da ceia do amor. Se não honramos o corpo de Cristo, realmente, irmãos, nós não podemos participar da ceia do Senhor. Aí a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo, porque Ele me deu capacidade de me examinar, Ele me deu capacidade de fazer um autoexame, de ver como eu estou, de ver como está a minha vida, de ver como eu me encontro. E quando eu faço esse autoexame, queridos, eu não vou agora ficar um mês sem ceia. Mês que vem eu participo. Irmão, isso é penitência, por favor. Não volta para onde você vivia. Isso não é penitência. Você não pode vir aqui e dizer, um mês vai resolver. Não, irmão, a gente conserta as coisas que tem que consertar. Conserta e participa da ceia. Por quê? Porque se o judeu não participasse da Páscoa, era uma desonra. O judeu, ele participava da Páscoa como alguém que dizia assim: eu fui livre por esse ato, pelo ato do Cordeiro lá no Êxodo. Eu estou aqui hoje, o Cordeiro morreu para que eu não morresse. O Cordeiro, ele alimentou a nossa alma, alimentou a nossa vida aquele dia, para que nós não morrêssemos. Então ele dizia: eu estou participando de algo que foi feito lá atrás. O que nós fazemos aqui? Simplesmente nós reconhecemos: eu não sou merecedor, Ele fez que eu merecesse. Ele me trouxe para dentro dessa realidade. Ele me arrancou de onde eu estava, da escravidão, e me trouxe para uma nova vida que foi projetada por Ele para cada um de nós. Meus amados, para terminar, que eu quero orar, que nós possamos ter consciência dentro do nosso coração, que esse ato, o ato da ceia do Senhor, que a gente chama de Santa Ceia, a Bíblia fala da ceia do Senhor. O que o texto sagrado diz? O texto diz assim, que cada um levava a sua própria comida, iam para a ceia do Senhor, mas cada um participava da sua própria ceia. Não, nós não viemos aqui para participar de uma comunhão individual. Ninguém aqui participa da sua ceia. Não, eu vou participar da minha ceia. Não, irmão, nós participamos da ceia do Senhor. Não existe individualidade nisso. Ninguém pode trazer a sua ceia. Nós viemos para a ceia do Senhor. Quando Ele disse: partam este pão, eu estou partindo este pão e eu quero que vocês repitam isso. Lembrem-se deste ato. Lembrem-se que vocês são um corpo que compartilha um com o outro. Lembra do Antigo Testamento?
que era para o cordeiro ser compartilhado de uma família com a outra, ele está dizendo: eu existo e sou para ser compartilhado. Partam de mim e repartam um com o outro. Esse milagre da ceia, esse milagre da comunhão, irmão, se nós perdermos a comunhão, isso aqui perde o sentido. Perde o sentido. Se nós conservarmos a comunhão, não existe ninguém mais preparado para participar da ceia do que quem está em comunhão com o corpo do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Eu quero orar. Aleluia. Quando Paulo ensina a igreja, ele diz o seguinte: isso é tão importante, ele diz, que existem pessoas que não querem entender essa realidade de que nós somos um corpo, o corpo de Cristo é a igreja, e de que esta comunhão sendo perdida, e se eu permanecer participando do corpo indignamente, qual é a indignidade? É a indignidade de eu não considerar o corpo, é a indignidade de eu desrespeitar a noiva de Cristo, de eu desrespeitar. Isto é perigoso, irmãos. Isto é perigoso. Quando eu entro por certos caminhos de rebeldia contra a noiva, de rebeldia contra a igreja, contra o corpo de Cristo, se eu me rebelo em minhas ações, se eu desconsidero, se eu simplesmente desconsidero a comunhão que nós temos um com o outro, aí então eu estou correndo perigo quando eu participo da ceia. Por isso que nós precisamos nos livrar de algumas coisas, entre elas, murmuração. Meu irmão, isso é um fermento que tem que banir da sua casa. Essa desgraça chamada murmuração tem que ser banida da casa dos crentes, irmãos. Essa miséria de sentar na mesa e comer o nome dos outros junto com a comida, de fazer julgamento sobre a vida das pessoas. Julgue a você mesmo, para não ser julgado com o mundo, a Bíblia diz. Amém? Queridos, às vezes eu fico pensando: pastor, quem é que você deseja que vá para o céu? Todos. Eu não sei se tem crente ruim na igreja. Dizem que tem. Se tem, eu quero que ele vá para o céu comigo, irmão. Eu não sei como é que tem pessoas que dizem assim: se o fulano for para o céu que ele for, não quero ir. Então vá para o inferno, então. Eu quero ir para o céu, e não importa quem vai comigo, irmão. Eu quero entrar nos portais celestiais, e eu não quero nem saber quem é que Jesus vai permitir entrar lá, porque é dele a salvação. Só ele é o Salvador, só ele foi para a cruz, só ele morreu pelos nossos pecados, só ele sabe o que tem dentro do seu coração, só ele sabe se é um arrependimento sincero ou não, só ele. Quantos que julgam que o ladrão da cruz está no inferno uma hora dessa, se não tivesse escrito na Bíblia, que foi bem depois que foi escrito? Quantos daquela geração que morreram acreditando que aqueles dois ladrões estavam na cruz? A conversa foi aqui paralela, irmão. Foi aqui do ladinho. Senhor, eu sei que tu é o Salvador. Por favor, lembra de mim quando tu entrar no teu reino. Ei, glória. Jesus não precisa falar para você que ele salvou o ladrão. Jesus não precisa falar para você que o seu amiguinho que era ruim já está consertado. Jesus não precisa falar para você que ele já salvou aquela pessoa que você conheceu com o nome mais ruim da cidade. Ele não precisa falar para você. Basta falar no pé do ouvido: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E deu, meu irmão. Quer gostar, goste. Não quer gostar, põe açúcar que é melhor. Agora, ele vai fazer conforme ele planejou. Aleluia. Eu quero orar. Eu sinto graça de Deus aqui nesse lugar.
Eu sinto o conserto de Deus vindo sobre nós. Eu sinto essa igreja cada vez mais sólida, cada vez mais curada, porque tem pessoa que não consegue ver, irmão. Ele olha para o corpo de Cristo e só acha as verrugas. Oh, miséria! Tem pessoa que você vai conversar com ele, ele não vê nada de bom na igreja, só coisa ruim. Ei, não fala mal dessa igreja para mim, por favor. Por favor. É igual falar mal da nossa família para nós. A falar mal do filho para o pai, está querendo apanhar, ué. Não fala da igreja. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Se você está aqui é porque Jesus achou que valeu a pena morrer por você. E ninguém permanece na igreja se ele não segurar na sua mão e dizer: eu te seguro aqui, rapaz. Eu te seguro aqui, menina. Eu vou trabalhar na tua vida. Eu não vou te deixar, não. Eu vou trabalhar na tua vida e vou completar a obra que eu comecei. Levante as suas mãos para o céu neste momento para adorar ao Senhor. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória a Deus. Não coma do pão se você não tem comunhão no corpo. Se você se sente um peixe fora d'água aqui dentro, se você olha para esse corpo e acha um monte de defeito nele, por favor, se converta. Se converta para você enxergar a graça de Deus sobre o povo do Senhor, para você enxergar a misericórdia de Deus, que é tão grande que nós não podemos alcançar com a nossa mente humana. Pai, nós oramos nesta hora por teus filhos que aqui estão. Aleluia. Oh, meu Deus. Oh, Cordeiro Santo. Oh, Cordeiro Imaculado. Aleluia. Nós não tomamos consciência, Senhor. Nós não temos, na verdade, consciência para entender a profundidade, Senhor, da comunhão da tua igreja. O quanto custou esta comunhão. O quanto custou estarmos ao redor da mesa, Senhor. Oh, nos ensina a honrar o teu corpo. Nos ensina, Senhor, a conservarmos a comunhão pelo vínculo da paz concedido pelo teu Espírito. Abençoa esta igreja, que ela seja cada dia mais unida, Espírito Santo, mais unida, que possamos olhar uns para os outros com o olhar de Cristo Jesus, com o olhar de misericórdia, com o olhar de perdão, com o olhar de ajuda, que eu possa estar pronto a todo momento para partir o pão com o meu irmão. Aleluia. Oh, amado Senhor, que a nossa comunhão um com o outro, que é o maior elo existente na terra, orado pelo Senhor, dizendo: Pai, que eles sejam um, como nós somos um, Pai. Amado Senhor, que a nossa comunhão seja plena diante da tua presença, que a nossa consciência cristã, de intimidade com o céu e de intimidade com o meu irmão, esteja aguçada todos os dias, que eu não possa conviver neste corpo não tendo paz com o meu irmão, mas que eu possa todos os dias buscar em ti, Senhor, conserto, que eu possa todos os dias buscar em ti, Senhor, intimidade tanto contigo, cabeça, quanto com o teu corpo, a igreja. Assim nós te adoramos nessa noite, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Dê um abraço no teu irmão e diga para ele: nós somos um, irmão. Nós somos um. Nós somos um em Cristo Jesus. Oh, aleluia, aleluia.